Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um texto super importante do Freud chamado A Negativa, Die Verneinung. Pessoal, antes de começar, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Muita gente tem assistido os vídeos, que eu agradeço muito, mas sem se inscrever. E para os algoritmos aqui do YouTube, esse tipo de inscrição é fundamental, então clica por favor no botãozinho aí inscrever, clica no sininho se você quiser as notificações, né, de quando vai ter streaming, quando vai ter novos vídeos para vocês receberem. E claro, comentem, me digam depois o que vocês acharam dessa aula. É uma aula sobre a Verneinung, sobre a negativa do Freud. Começo então dizendo sobre a tradução desse termo, né? Eu estou usando aqui a tradução do professor Luiz Alberto Hans, está traduzido já em português nas obras psicológicas de Sigmund Freud, publicado pela Imago no volume 3. Né? São as novas publicações, infelizmente o livro esgotado, bem esgotado, mas assim que a Imago relançar, eu recomendo muitíssimo também essa tradução do professor Hans. A ideia, então, da negativa, eu vou seguir o texto do Freud bem passo a passo, com uma apresentação PowerPoint, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas a ideia geral desse texto é pensar qual que é a origem da negativa, qual que é a origem do não, qual que é a função psíquica do não. A princípio é isso. Freud começa, aliás, o texto, no primeiro parágrafo, com aquele exemplo clássico que acontece na clínica, né? Todo mundo já deve ter passado por isso, como paciente, e também ouvido isso como analista, que é, o paciente tem um sonho, onde evidentemente ele está sonhando com a mãe dele, ou com o pai dele, ou está na cara, né, que é um certo sentido o sonho, e imediatamente ele diz, não é minha mãe, não é meu pai, não é isso que você está pensando. Antes do analista interpretar, inclusive, né? Sei que você vai falar isso, mas não é nada disso não. Né? Então é sobre esse não que o Freud começa o texto, né? Primeiríssimo parágrafo, e está justamente grifando essa frase, né? Não é minha mãe. Né? Ao pensar nos pacientes que apresentam uma ideia e a negam imediatamente, pensei nisso, mas não pode ser isso, Freud lança a tese fundamental deste artigo. O conteúdo recalcado de uma ideia ou pensamento pode penetrar na consciência desde que seja negado. Isso porque a negativa é uma maneira de tomar conhecimento do recalcado em um plano apenas intelectual. Essa grande tese do Freud, portanto, a negativa é como se fosse um tipo de made in China ou made in Germany, né? Uma marca, por assim dizer, do recalcado, para que o recalcado tenha acesso a esse novo país, né, a esse novo reino, que é o reino da consciência. Então, se ele vier marcado pela negação, beleza, eu posso ter, de alguma forma, conhecimento do recalcado, mas um conhecimento intelectual, não um conhecimento que interessa a psicanálise, que é o conhecimento fruto da perlaboração. Né, um conhecimento emocional, um conhecimento mais intenso, mais pleno, mais apropriado, no sentido bem amplo desse termo, daquilo que é recalcado, daquilo que fica repetindo a partir do inconsciente. Então, primeira tese, o não marca a possibilidade do recalcado vir à consciência. Essa tese distingue saber e elaborar. Eu já fiz um vídeo sobre recordar, repetir e perlaborar, vou deixar o link aqui embaixo, né? Aliás, eu acho que foi o primeiro vídeo do canal sem edição, né? Tá bem mambembe, mas vale a pena dar uma olhada lá para ver bem o passo a passo desse texto fundamental, né, da clínica freudiana. Ali nesse texto, o Freud já descortinou absolutamente essa distinção que para a clínica continua sendo absolutamente fundamental. Uma coisa é saber intelectualmente do recalcado, das questões que nos cercam, que trazem conflito, etc. Outra coisa completamente diferente, que é perpassada por esse saber intelectual, claro, mas é muito diferente, é perlaborar. A função intelectual se separa do processo afetivo. A aceitação intelectual do recalcado não opera mudanças no paciente. Freud fala de uma completa aceitação, Annahme,
da existência do conteúdo recalcado. É muito diferente de uma racionalização, portanto. Então, o Freud está partindo do pressuposto, também nesse texto da Verneinung, de que saber e elaborar são distintos. A negativa é uma das provas disso. O saber pode vir à consciência, mas isso não implica que o sujeito se deu conta emocionalmente, efetivamente, desse saber no que tange a possibilidade, inclusive, de operar com esse saber, de poder não repetir aquilo que o recalcado insiste em fazer repetir. O Freud agora passa para uma parte do texto que me parece um tipo de filosofia do conhecimento, né, de epistemologia, portanto, um texto de epistemologia psicanalítica, que ele está estabelecendo aqui as condições de possibilidade da construção do conhecimento, condição de possibilidade do reconhecimento de que algo existe. Para isso, Freud vai pressupor um certo tipo de função intelectual, função de emitir juízos, função de julgamento, por assim dizer, e é essa função de emitir juízos que vai servir para confirmar ou negar a existência de algo, inclusive a representação disso que pode existir na realidade. Quem faz isso é a função de julgar. Essa função de emitir juízo, portanto, tem três funções, né? Primeira, uma coisa, aí a palavra que Freud usa é Ding, possui ou não uma certa característica. No início da vida, a característica que interessa é se a coisa é boa ou má. Em termos gerais, se ela é para comer ou para cuspir. Então, o primeiro ponto da função de juízo é boa ou má, é uma função predicativa, por assim dizer. Segunda função, confirmar ou refutar se a representação, a Vorstellung psíquica dessa coisa tem existência real. Essa parte da função do juízo cabe ao eu real definitivo, como Freud vai chamar nesse texto, não mais ao eu prazer. Trata-se do teste de realidade. É uma questão do dentro e do fora. E, finalmente, função que conduz do pensar à ação. Quero examinar esses três pontos, bem passo a passo, né? O que é essa função de julgamento aqui, como que ela é importante para a gente entender tanto as consequências teóricas desse texto, quanto as consequências clínicas. Vamos começar falando do eu prazer. No início da constituição do eu, o Freud está pressupondo uma lógica radical do princípio do prazer, o que o leva a concluir: o eu prazer, presente no início do desenvolvimento, quer introjetar tudo que é bom e expelir de si tudo que é mal. Inicialmente, para o eu prazer, não há diferença entre o mal, o que é estranho ao eu, e tudo que se situa fora do eu. As três características são idênticas. Esse eu prazer que o Freud está pressupondo aqui no início desse texto tem a ver com aquela imagem clássica do Freud do narcisismo primário, de um eu que é tudo ao mesmo tempo, que não tem distinção entre eu e objeto e que está regido plenamente pelo princípio do prazer. O que é o conhecimento nesta época, do início da vida? O que é o saber nesta época, quando o bebezinho está iniciando o seu contato com o mundo? O saber é basicamente instituído pela oralidade, ou por esse regime do bem e do mal, que é traduzido pela oralidade. O que é bom existe e eu posso internalizar. O que não é bom, o que é mal, me causa dano, me causa desprazer, não existe e eu cuspo, eu nego a existência. O protótipo da negativa começa quando o Freud está pressupondo um narcisismo desse tipo, uma origem narcísica do eu prazer desse tipo, né? O saber, ele se origina do sabor, né? Da ideia de que algo é bom, eu internalizo, se algo é mal, eu cuspo e nego a existência. A existência não é sequer reconhecida. Então a ideia é muito radical nesse início para o Freud. Esse eu real definitivo vai aos poucos sendo elaborado. Aos poucos o princípio do prazer é colocado de lado. Não basta saber se o objeto de satisfação é bom ou não.
se merece ou não ser acolhido no eu, mas se está ou não presente no mundo externo. A oposição entre o subjetivo e o objetivo não existe desde o início. Essa oposição vai se estabelecendo pelo pensar. Freud não diz, mas é óbvio. O pensar é decorrente deste processo que vai transformando o eu-prazer em eu real. Essa distinção entre eu-prazer, eu real definitivo, não aparece muito na obra do Freud, né? Aparece nesse texto, aparece um pouquinho em algumas considerações metapsicológicas que ele faz também, mas de maneira geral, assim, são definições, né? São conceitos que não aparecem muito, que estão mais ou menos pressupostos desde a introdução ao narcisismo. Um eu-prazer é esse eu ligado ao narcisismo primário, o eu real definitivo é o eu já marcado por essa modificação do princípio do prazer em princípio da realidade. Ou seja, o eu real definitivo é o eu que sabe esperar, que sabe reconhecer a existência do objeto, mesmo que esse objeto seja mal ou cause desprazer. É um eu que está comprometido com o princípio da realidade. Mas é uma distinção que não aparece muito claramente na obra do Freud, mas ela é sempre meio que pressuposta nessa obra. Encontro e reencontro. O pensar reproduz no imaginar o que já foi uma vez percebido. Ou seja, podemos imaginar algo sem que ele precise estar presente no mundo externo. Com as modificações das representações, deslocamento, condensações, essa tarefa de reencontrar o que foi imaginado é fundamental. Diz o Freud, o primeiro e mais imediato objetivo do teste de realidade não é encontrar na percepção real um objeto correspondente ao que foi imaginado, mas reencontrá-lo, certificar-se de que ele ainda permanece presente. Vejam, mais uma vez, o Freud está fazendo um texto de filosofia do conhecimento, de condições de possibilidade do sujeito ser um sujeito de conhecimento. Então, o Freud está fazendo um texto de epistemologia, que é epistemologia pesada. Qual que é o primeiro teste de realidade? É ver se eu reencontro na realidade a percepção, a representação dessa percepção. Então, o Freud está claramente num campo da psicologia, da percepção, que tira o sujeito de uma percepção direta do mundo. A concepção epistemológica do Freud está sempre colocando o sujeito de um lado, o objeto do outro, e entre os dois, a representação do objeto. Eu não me aproprio do objeto externo de forma direta. Isso não está presente na epistemologia freudiana. Então a gente não vê a realidade diretamente, sem intermediários. O grande intermediário fundamental da percepção é a representação. E uma representação que a gente sabe desde o projeto para uma psicologia científica, um texto não publicado de Freud, uma representação que é partida em vários pedacinhos. Representação palavra de um lado, representação coisa do outro, mesmo a princípio uma representação interna daquilo que é percebido, ela é partida, ela é também já complexa. Essas representações, elas podem ser modificadas, né? A gente pode criar, por exemplo, unicórnios, dragões, modificando representações, unindo representações e não encontrar esse objeto no mundo externo. A gente sabe que os dragões não existem, que os unicórnios não existem, mas na representação eles têm plena existência no cinema, na literatura, na arte. A gente pode inventar muitas coisas que não existem. Quando o eu definitivo, o eu real definitivo precisa fazer esse teste, ele tem que reencontrar para garantir que aquilo que ele está pensando não existe ou existe na realidade. Então é um trabalho de ida e vinda da percepção, não é um trabalho direto. É sempre encontrar e reencontrar o percebido junto à representação. Tudo isso é fundamental para entender o que o Freud vai tirar daí como consequência clínica, como consequência também teórica do que é o pensar, do que é o julgar, do que é a possibilidade do conhecer, do saber.
mesmo saber sobre si mesmo, mesmo saber sobre a nossa existência, está marcado por essa ida e vinda entre encontrar e reencontrar. O que eu penso sobre mim mesmo, já adiantando um pouquinho para o final do texto, o que eu penso sobre mim mesmo confere com a realidade? Ou está marcado por representações e eu estou aqui misturando representações que são do outro, que vieram, que eu capturei, enfim, aprendi como minhas? E será que eu me percebo efetivamente como eu sou? Será que a percepção de mim pode mudar ao longo do tempo? Será que eu estou percebendo o outro como o outro é? Ou eu estou usando as minhas representações para lidar com o outro? Todo mundo já passou um pouquinho por essa experiência, né? De que alguém te toma por um outro. Está falando com você, mas está falando de outra coisa, de outra pessoa. É esse tipo de consequência clínica pessoal que esse texto aqui vai ter, né? Da gente conseguir entender por que de repente a gente tem uma autopercepção tão equivocada, por que a gente percebe o outro de uma maneira tão absurda, por que a gente não consegue ver algo que para a gente é absolutamente óbvio, mas para outra pessoa é um ponto cego, né? A gente mostra lá alguma coisa para um fulano, mas essa pessoa é incapaz de ver o que para a gente é absolutamente óbvio. Então, esse tipo de fenômeno político, clínico, social, é que o Freud está tentando descortinar através desse texto de epistemologia que é a negativa. O teste de realidade, portanto, seria uma espécie de controle permanente que verifica até que ponto modificamos aquilo que percebemos. Freud insiste no óbvio. O teste de realidade só entrará em cena quando os objetos que outrora trouxeram satisfação já tiverem sido percebidos. Ou seja, quando há distinção entre dentro e fora, quando o eu prazer perde espaço para o eu real. A grande questão é até que ponto essa passagem para a realidade é possível, já que sempre encontra a barreira do desprazer. Esse ponto me parece fundamental na leitura do texto do Freud. O teste de realidade, então, é a passagem do eu prazer, que só vai ver o que quer, né? Só apreende a realidade a partir daquilo que gosta, é o modelo da oralidade, para o eu real definitivo. Então, passagem do eu prazer para o eu real definitivo. Esse é o teste de realidade, ele está marcado por essa passagem. Essa passagem acontece plenamente? Será que a gente efetivamente deixa de funcionar, o nosso eu deixa de funcionar regido pelo princípio do prazer? Para mim é óbvio que não. Esses exemplos cotidianos que a gente tem de não perceber algumas coisas que são óbvias, né? Ou de ver que o outro não percebe coisas que são evidentes, tudo isso mostra para a gente de forma muito categórica, isso é uma prova de que a passagem do eu prazer para o eu definitivo, o eu real, marcado pelo princípio da realidade, que essa passagem ela não acontece de forma definitiva, ela não está garantida, ela está sempre em andamento, me parece uma passagem dinâmica, né? Ela não é uma passagem definitiva, não existe uma progressão para a realidade e aí o eu prazer vai ficando para trás. Não me parece ser esse o caso, apesar de às vezes dar a impressão que o Freud está caminhando nessa direção mais teleológica, um pouco mais progressista, né? O Freud muitas vezes me dá essa impressão do Futuro de uma Ilusão, por exemplo, né? De que a razão vai progredindo e vai deixando essa lógica do prazer para trás. Isso não me parece conferir com a clínica, com os exemplos políticos que a gente tem tido, né? Não adianta a ciência avançar, porque mesmo que a ciência avance, por exemplo, a gente vai ter terraplanistas, a gente vai ter gente que vai falar contra as vacinas e etc. E não adianta mostrar os efeitos da ciência, porque essas pessoas não querem, não dão conta, elas não amam esse tipo de saber que é a ciência. Esse é só um exemplo para mostrar muito evidentemente como que às vezes o saber religioso ele se sobrepõe ao saber científico, por mais que a ciência mostre os seus resultados de forma categórica, por exemplo, na vacina. Mas não importa, né, se o sujeito está absolutamente tomado pela religião. Esse é o tipo de consequência que esse texto aqui vai trazer. Do pensar à ação. Terceira característica, então, da função de juízo, conduzir do pensar para a ação. O pensar
é um adiamento da ação, mas não é passivo. Freud compara o pensar ao tatear, citando Freud. O eu envia periodicamente pequenas quantidades de cargas de investimento ao sistema perceptivo, por meio das quais ele prova e testa os estímulos externos para logo recolher-se novamente. E o que nos levaria à ação? Então, vejam bem essa passagem de Freud, isso deixa claro que para ele o eu é um tipo de ameba, um tipo de pseudópodo, né? Um ameba que envia pseudópodos para a realidade, testa e volta. Mais uma vez, dando a sensação de que esse sistema perceptivo, por assim dizer, não é direto, não é tanto direto. Ele vai, pega uma parte da realidade, compara com a representação, vê se a representação bate com a realidade e faz esse movimento o tempo todo. A percepção não é passiva, não é entrada simples do estímulo. O eu tem que ir lá, fazer esse teste e voltar. Então, essa atividade perceptiva, que na verdade é uma atividade de comparação entre o sistema perceptivo e o sistema representacional, isso coloca em questão uma consequência que para a clínica também vai ser fundamental. O que me leva à ação? O que me leva do pensar para a ação? Porque esse movimento de perceber o mundo e ver que o mundo está ok é um movimento. Mas o que faz com que o sujeito, percebendo o mundo, por exemplo, encontre coisas que ele não gosta e vai fazer com que ele se modifique ou modifique o mundo? Essa passagem não está muito clara no texto do Freud. O que vai fazer com que o sujeito consiga não modificar o mundo apenas na representação? Estou pensando aqui, por exemplo, entre parênteses, no texto dele sobre o humor ou sobre escritores criativos e devaneio. Textos absolutamente fundamentais para lembrar também dessa concepção epistemológica do aparelho psíquico em Freud. Nesses dois textos, o humor e os escritores criativos e devaneios, Freud está claramente apontando para a direção de que a realidade é modificada internamente. A realidade é modificada dentro do aparelho psíquico. E isso basta, muitas vezes. No texto do humor, por exemplo, Freud começa o texto dizendo do sujeito que estava indo ser enforcado numa segunda-feira e conta a piadinha, bom, minha semana começa muito bem. E isso modifica a realidade. Pensar no texto do Além do Princípio do Prazer, por exemplo, o inicinho desse texto, quando o bebê joga o carretel e, jogando o carretel, modifica a realidade do seu desconforto de perder a mãe. Ora, a ação aqui é o brincar, mas isso modifica a angústia dele com relação à perda da mãe? Isso modifica efetivamente a causa que lhe causa angústia? Vamos pensar, claro, em exemplos políticos, exemplos emocionais mais complexos, do tipo, imaginar uma vida melhor significa ir para a ação buscando uma vida melhor? Imaginar que você está se separando de um parceiro, de uma parceira que te faz mal. Isso basta? Ou você tem que se separar de fato? É uma questão clínica que vai ser fundamental para a gente. Então, entre o pensar e a ação, tem questões que vão se colocar e que esse texto está apontando como um problema, como uma questão que não é automática. Existe uma separação que importa para o Freud. Essa parte do texto sobre o pensar como preparativo para a ação fica em aberto, então. O que nos leva à ação? A imagem de um eu ameboide que lança seus pseudópodes para se certificar que o imaginado é de fato percebido, não explica o que o faria modificar ou agir sobre o percebido. Mais uma vez, fica-se com a impressão de que há um trabalho a ser feito para que a passagem do eu prazer para o eu real ocorra. Não é automático e não parece ser permanente nem garantido. Então, esse é o ponto aqui para o Freud, nessa parte do texto que ele está pensando na ação.